Olá pessoal, vamos lá iniciar mais uma aula, de hoje. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo aí, que é a Revolução Francesa, certo? Então saímos lá do Iluminismo, vimos aqui para a Revolução Francesa. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. A qualquer momento, pessoal, vocês podem dar uma pausa aí, né? E as dúvidas deixem aí também nos comentários, né? No próprio Google, sala de aula, vocês comentem aí a aula, tirem as dúvidas de vocês. Eu vou estar online durante aí toda a aula para estar respondendo as dúvidas que surgirem, ok? Então vamos lá, a gente começa aqui pelo título Revolução Francesa. Como já foi dito para vocês em sala de aula, pessoal, toda vida que tem uma revolução tem um anseio por mudança. E você já pode colocar na cabecinha de vocês aí que tem uma classe insatisfeita, né? E geralmente essas revoluções aí, a classe mais pobre está insatisfeita com a forma de administrar, né? A questão política sempre vai estar aí relacionada à questão política, né? A maioria das revoluções que a gente vê aí na disciplina de história. Desculpa, ok? Então vamos prosseguir aqui, pessoal. Então nós temos aí uma introdução sobre a Revolução Francesa. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, pessoal, são os antecedentes dessa revolução, né, a divisão da sociedade, como era feita a hierarquia social, quem estava no topo, né, como estava sendo administrado. Então esses pontos são fundamentais aí para a compreensão. Não precisa você sair decorando tudo, não. Você vai pegar esses pontos, tentar compreender para poder aí entender melhor o conteúdo, tá bom? Então, a Revolução Francesa aí foi um conjunto de eventos, ela vai ocorrer de 89 a 99 e vai alterar o quadro político, econômico e social na França, beleza? Lembrando, pessoal, que a Revolução Francesa vai ser influenciada pelos ideais iluministas do nosso conteúdo anterior. Então, a Revolução Francesa ela vai ter, né, sofrer influência lá do lema do iluminismo, que era liberdade, né, fraternidade, ok? Então vamos lá. Antes, a Revolução Francesa era caracterizada aí pelo antigo regime. Então, o sistema político, pessoal, era o absolutismo monárquico. Então, absolutismo nós já sabemos que é o poder absoluto na figura do rei, né? Então, um único indivíduo tomava todas as decisões, beleza? A economia era o mercantilismo, nós vimos lá nas aulas também lá do iluminismo, que a economia nos moldes mercantilista é uma economia onde tem intervenção do Estado, né? Não é o oposto da economia liberal, e a sociedade era estamental, ou seja, não tinha condições de ascender economicamente. Então, se você nasceu pobre, né, consequentemente você vai continuar naquele patamar, beleza? Então, o objetivo da revolução era romper com o antigo regime, justamente por fim nesse poder absolutismo, por fim nesse sistema econômico mercantilista, por fim também nessa sociedade estamental. Então, esse era o principal objetivo aí dos revoltosos na França, né? Então, agora vamos ver, analisar qual era a situação dessa sociedade, né? Qual era a posição do poder absoluto, certo? Para a gente compreender melhor a Revolução. Então, a Revolução Francesa inspirou as reformas entre outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência. Então, veja que a Revolução Francesa sofre influência dos ideais iluministas e também vai influenciar outras lutas de independência de outros países, como colônias espanholas, inclusive a independência do Brasil, né? Esse conteúdo da Revolução Francesa é bem interessante porque ele tem uma influência também na proclamação, na independência do Brasil, no país onde nós moramos, tá bom? Nós vamos ir lá mais para o final da Revolução, não vai ter como dar o conteúdo totalmente hoje. A Revolução Francesa tem
alguns detalhes importantes, então nós vamos dividir, né, essa aula, beleza? Vamos lá. Embora seja uma revolução burguesa, houve participação. Então, para a gente poder falar foi uma revolução burguesa e tal, é importante, pessoal, a gente entender como é que a sociedade, né, na França estava dividida nesse primeiro momento, tá bom? Também conhecido como a Revolução Burguesa, mas teve uma forte participação da população em geral, que estava revoltada, né, com as condições de vida, e nós vamos ver agora qual eram as condições a qual a burguesia e a maior parte da população, os camponeses, os artesãos, estavam vivendo aí. As principais causas da Revolução Francesa, pessoal: o custo da monarquia, enquanto o rei Luís XVI vivia esbanjando, pessoal, banquetes, luxo, né? A maior parte da população vivia aí em miséria, fome, tá certo? Então, o gasto era enorme, né? Outras causas aí também, os ideais iluministas, como também já foram ditos, e os gastos em guerra. Como já foi dito também em aulas anteriores, pessoal, todo país que participa de guerra tem um gasto muito grande, e esse gasto acaba que refletindo, né, na vida da sociedade, certo? Desculpa. Então, entre algumas guerras aí, pessoal, a qual a França participou, foi a independência dos Estados Unidos, que é um dos próximos conteúdos, e a Guerra dos 7 Anos aí contra a Inglaterra. Então, junta esses fatores aí, a gente pode dizer que foram as causas aí, enormes gastos da nobreza, tanto com guerra como com luxo, e também os ideais iluministas, né, que clamava por liberdade, igualdade e fraternidade. E as pessoas queriam isso, né, para eles: liberdade, igualdade, fraternidade, a possibilidade de ascender economicamente, ok? Então, o quadro econômico na França era péssimo, tinha fome. Teve também, pessoal, um fator climático, né, onde nós tivemos aí um período de seca, onde a agricultura não conseguiu produzir, né, então havia escassez de alimento, certo? Então, você vai reunindo aí, anota aí, desculpa, esses fatores, né, que eram enormes gastos, guerras, adventos climáticos que fizeram aí agravar mais ainda essa situação, certo? E tudo isso aí, pessoal, vai gerar fome na sociedade, vai gerar miséria e vai gerar precariedade, né, junto à sociedade. Então, essa sociedade vai começando a se revoltar com o poder, né, com a figura do rei aí, Luís XVI. Vamos ver como é que essa sociedade estava dividida, né? Então, no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia. Já vimos aí qual era a forma econômica, né? Politicamente, o rei Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, beleza. Sim, lembrando outro fator importante, que nessas civilizações antigas, o rei se declarava, né, pessoal, com origem divina, né? Certo? Ele era o representante, como se fosse o representante aí de Deus, tá bom? Então, além de ter poderes ilimitados, ele se autodeclarava com origem divina. Agora sim, vamos aí analisar como é que essa sociedade estava dividida, tá bom? Então, o primeiro estado. Então, essa sociedade ela é dividida em estados, certo? Então, no primeiro estado nós tínhamos o clero, que era a figura aí da igreja, também importante na sociedade, certo? O alto clero, que eram os bispos, os abades, que eram de origem nobre, o baixo clero, os padres, certo? Temos aí, pessoal, no segundo estado, de sangue, os herdeiros da nobreza, do rei, né? E tínhamos também os de toga. O toga era o quê? Aqueles burgueses que conseguiu comprar títulos de nobre, né? Então, se tivesse uma boa condição aquisitiva, você poderia comprar o título de nobre aí e se enquadrava no segundo estado. Desculpa, pessoal. O terceiro estado era o povo. Então, aqui nós estamos observando o que? A pirâmide social. Quem estava no topo, né? E quem estava abaixo aí dessa pirâmide.
Então, abaixo, chamado de terceiro estado, nós temos a burguesia. A alta burguesia, a média e a pequena burguesia, tínhamos também os pobres, camponeses, trabalhadores. Então, é essa classe aqui, pessoal, ó, que está totalmente insatisfeita com a forma a qual o primeiro estado e o segundo estado, né, administram a cidade. E lembrando que o terceiro estado era a maioria, lógico, certo? Então, o primeiro estado tínhamos o clero na figura da igreja, segundo estado a nobreza, terceiro estado o povo, que era a maioria. Essa imagem aqui é bem interessante, muito importante, pessoal, já caiu inclusive no Enem, eu fui em questões de vestibular, né, para a gente interpretar. Veja que a figura, pessoal, desse senhor aqui com a bengala representa o terceiro estado, né, a alta burguesia, a baixa burguesia, os pobres, camponeses. E aqui a figura, pessoal, do clero, né, e da nobreza. Ó, né? Então, quem é que sustentava, e até os dias atuais ainda é assim, a classe trabalhadora é quem sustenta a elite, né? Então, aqui nós temos representado na imagem, ó, a figura do clero, a figura da nobreza, sobre aí o terceiro estado, né? Então, o primeiro estado tinha isenção de impostos, olha a mordomia. Logo, o Estado francês era sustentado pelo terceiro estado. Tá bom? Então, o clero nem a nobreza pagavam impostos, tinham isenções, tinham boa vida, certo? Enquanto o terceiro estado, que era a maioria da sociedade, quem bancava todo esse luxo aí do clero e da nobreza. Em 1780, a França se encontrava numa grave crise econômica e financeira, né? As principais causas, acho que já foi falado aí, vamos só reforçar, pessoal, a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e o Tratado Comercial entre a Inglaterra, certo? Onde esse tratado foi assinado, onde os vinhos franceses eram trocados por tecido, né? Que acabou levando aí a indústria francesa à falência, certo? E também o descontentamento aí dos burgueses. Beleza? Então veja que a crise está se agravando, a coisa está ficando séria, né? Principalmente por causa da guerra, das condições climáticas, né? A fome, a miséria está se instaurando na sociedade francesa, o controle do Estado na economia, que é chamada de economia mercantilista, e entre outros fatores aí, a sociedade está pagando aí a conta, né? Tá pagando aí a conta, né, pessoal, dessas decisões aí tomadas pelo o primeiro estado, o segundo estado, tá certo? Aí também tem a questão dos fenômenos climáticos, os gastos da nobreza, acho que nós já falamos, pode dar uma pausinha aí, analisar com mais calma. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas que pregavam liberdade, igualdade e fraternidade. Então, muito bem. E como é que vai iniciar? Qual vai ser o primeiro passo aí dessa revolução, né? Então, para tentar resolver essa insatisfação popular, certo? O rei Luís XVI, pessoal, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, essa Assembleia que não era convocada há muitos e muitos anos. Então, na tentativa de solucionar, né, vendo a crise aí e a revolta à beira de explodir, ele convoca aí a Assembleia dos Estados Gerais, mas que nada vai resolver. Então, o que seria essa Assembleia dos Estados Gerais? Seria um representante de cada estado. Representante do primeiro estado, onde estava lá o clero, né? Do segundo estado, onde nós vimos lá a nobreza, e terceiro estado, que era o representante da burguesia. Então, ele convocou esses estados gerais, um representante de cada estado, ou seja, da classe social. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto. Agora, imagina vocês, pessoal. Cada estado tem direito a um voto. Então, o terceiro estado já era voto vencido, já que eles bancavam o primeiro e o segundo estado. O primeiro tinha um voto, o segundo tinha um voto, e o terceiro estado, que era o mais prejudicado, tinha apenas um voto. Então, lógico que os representantes do terceiro estado não vão
aceitar essa forma, né, de votar para resolver as questões dos impostos, a questão econômica, tá bom? Então, diante da impossibilidade de resolver, pessoal, ou seja, o terceiro estado queria o voto por indivíduo, já que o terceiro estado era a maioria da sociedade, ele queria que cada indivíduo tivesse o direito de votar. E o primeiro e o segundo estado não, queriam um voto de cada representante, tá? Então, diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, terceiro estado, pessoal, o primeiro passo da Revolução cria, diante de não ter um acordo, cria essa Assembleia Nacional Constituinte, certo? E constituinte, nós já sabemos, eles vão querer o quê? Uma nova Constituição, um novo conjunto de leis e regras, onde limitasse o poder do rei, onde pudesse mudar, pessoal, a questão econômica mercantilista, onde eles pudessem ter mais liberdade na economia, entre outras coisas. Então vamos ver como se deu aí o primeiro momento, o primeiro movimento aí da Revolução. Primeira fase, isso aqui é importante, anotem no caderno, vão lá no livro, destaquem lá no livro de vocês, marquem. A primeira fase da Revolução Francesa foi a Assembleia Nacional Constituinte, 89 a 91. A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico. Em Paris, o povo invadiu, pessoal, foi o primeiro ato aí da Revolução, né? Onde o povo invadiu a Bastilha. A Bastilha era um símbolo máximo do poder absolutista do antigo regime, era a prisão, né? Então é o terceiro estado, pessoal, com o primeiro ato invadiu, né, a Bastilha, acabou que matando muita gente, pegaram lá o chefe, né, quem comandava lá a Bastilha, inclusive decapitaram ele, enfiaram a cabeça dele numa ponta de uma lança, saíram nas ruas da França, beleza? Isso na capital. Na zona rural, nós temos os camponeses aí invadiram os castelos, incendiaram plantações, então foi o primeiro momento aí de manifestação contra o primeiro e o segundo estado, contra o poder absolutista, tá certo? Esse momento aí da invasão na zona rural ficou conhecido como o Grande Medo, ok? Algumas imagens da tomada da Bastilha. E as decisões, quais foram as decisões tomadas aí nessa Assembleia Constituinte, que foi formada pelo terceiro estado, né? Ou seja, pela burguesia, pelos camponeses, enfim. Então, na Constituição deles, eles declaram aí os direitos do homem e do cidadão. Todos têm direito à liberdade, à defesa da propriedade privada. Colocam também nessa Constituição a extinção dos privilégios feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do clero, ou seja, o confisco das terras da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês, a promulgação da Constituinte de 1791, que estabeleceu o voto censitário, e a tripartição dos poderes, ou seja, a divisão do poder, né? Divisão do poder que nós vimos já lá no conteúdo anterior sobre o iluminismo. Declaração dos Direitos do Homem. A monarquia constitucional. Luís XV aceitou a Constituição com medo, né, pessoal? Porque eles viram que não era uma simples revolta, era sim um movimento revolucionário que buscava a extinção do poder absoluto. O rei, com medo, aceitou a Constituição, mas tentou fugir, tá certo? O rei tentou fugir de madrugada com a sua família para a Austrália e foi preso no Palácio de Tulheiras, beleza? E nessa tentativa de fuga dele, a mulher dele era australiana, né? Tá certo? E no momento da fuga ele foi preso. E as monarquias absolutistas da Europa também começaram a se organizar numa ofensiva contra a França. Então vamos tentar entender isso aí. Os outros países da Europa, com exceção da Inglaterra, também eram absolutistas. Vendo esse movimento revolucionário, né, falou, isso daí vai atingir toda a Europa. Então nós, que detemos o poder absoluto, vamos também começar a nossa ofensiva contra a França
para que essa revolta, o fim do absolutismo não aconteça, né? Então, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Então, veja aí que foi uma revolução bem complicada, né? As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então a multidão, pessoal, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Então a invasão aí onde o rei Luís XVI estava preso, invadiram, né? Certo? A segunda fase aí, pessoal, chamada de convenção. Veja que a primeira fase, né, foi a monarquia constitucional, a segunda fase é a convenção. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos. Importante, anotem isso daí, ok? Só que essa segunda fase nós vamos deixar para uma próxima aula. Tentem entender, pessoal, o conteúdo anterior, a primeira fase, os fatores, as causas, né? Para a gente não se alongar muito em um único vídeo. Então, na próxima aula, a gente continua aqui na segunda fase da Revolução Francesa. Peguem um livro didático, deixem as dúvidas no comentário aí dessa primeira fase, onde nós vimos aí os fatores, os antecedentes, os fatores, causas, beleza? E vimos também a primeira fase. Muito importante agora essa segunda fase, onde vai começar, pessoal, os membros, né, onde temos gerondinos, jacobinos que vão ser aqui protagonistas nessa nova fase aí da Revolução Francesa, beleza? Então até a próxima aula, valeu!